Olá, hoje a gente vai conversar um pouco sobre o existencialismo e também sobre a liberdade para o existencialismo, tem uma visão aí bem interessante sobre esse assunto. Bem, o existencialismo, como o próprio nome já diz, se foca bastante na existência, mais precisamente na existência humana, com toda essa experiência humana de existir. Isso fica bem claro em um trecho do Sartre, em que ele diz que a existência precede a essência, lá no livro O Existencialismo é um Humanismo. Com isso, Sartre quer dizer que antes do ser humano poder ser definido, poder ser algo em essência, ele primeiro precisa existir. Não existiria para o Sartre, então, a possibilidade do ser humano ser alguma coisa sem antes existir. Não existiria a essência, então, antes da existência. Então não existiria uma essência humana no sentido de um criador que imprimiria essa essência ao ser humano. A essência viria então depois com a experiência de existir, ela viria vivendo. E embora o Sartre seja bastante lembrado quando a gente fala de existencialismo, tem um outro pensador que é considerado como o pai do existencialismo, um pensador anterior a Sartre, que é o Kierkegaard, que desenvolveu o pensamento dele lá no século XIX. E o Kierkegaard vai ter algumas ideias um pouco diferentes das ideias do Sartre, porque o Kierkegaard desenvolveu um existencialismo cristão, enquanto que o Sartre já desenvolveu um existencialismo ateu. E mesmo tendo desenvolvido um pensamento cristão, o Kierkegaard também foi um grande crítico da Igreja Luterana dinamarquesa. Ele dizia que a Igreja criava interpretações distorcidas e bastante tendenciosas que acabavam afastando as pessoas de Deus ao invés de aproximar. Para o Kierkegaard, a nossa vida é cheia de grandes expectativas que, na imensa maioria das vezes, nem chegam a se realizar, trazendo muita angústia e desilusão, sentimentos aí que todo mundo já sentiu. Mas para ele, essas experiências não tão agradáveis seriam importantes para o ser humano porque teriam uma espécie de caráter formador. Através dessas experiências, o ser humano conseguiria então se transformar. Um dos pontos centrais da obra do Kierkegaard, e que também é extremamente importante para o existencialismo de um modo geral, é o conceito da angústia. Angústia é essa que ele considera um ponto central e extremamente recorrente da experiência humana. E para ele, a angústia é o sentimento que a gente tem diante da liberdade de escolher. E ele até usa como exemplo um precipício, que a gente tem a liberdade de se atirar desse precipício ou não. A angústia seria o sentimento anterior a essa tomada de decisão e o sentimento que a gente tem por ter que tomar uma decisão. E como uma escolha vai gerar outras escolhas que a gente vai ter que fazer, mesmo de uma maneira inconsciente, nas coisas mais miúdas da vida, a gente está escolhendo o tempo inteiro. Então isso também faz com que a angústia seja algo bastante constante durante a nossa vida. Então a liberdade para o Kierkegaard poderia ser também uma grande força geradora de angústia, por a gente ter que escolher e muitas vezes não saber qual decisão tomar. Ou, para usar as palavras dele, a angústia seria a vertigem da liberdade. E ainda no século XIX, além do pensamento do Kierkegaard, também se destacaram as filosofias do Nietzsche e do Schopenhauer e a literatura do Dostoiévski. E é importante salientar que nenhum desses pensadores usou o termo existencialista, nem mesmo Kierkegaard, que é considerado o pai do existencialismo. Esse termo só foi criado um pouco mais tarde, na década de 1940. Mas mesmo que esses autores não tenham usado o termo existencialismo, certos aspectos do pensamento que eles desenvolveram são importantes para essa filosofia, por se focarem justamente na experiência, na existência humana. Na literatura do Dostoiévski, por exemplo, lá nos Irmãos Karamazov, tem uma frase que chamou muito a atenção do Sartre, que depois veio a refletir sobre ela e elaborar ela melhor, que é: se Deus não existe, então será que tudo é permitido? Para o Sartre, essa frase significa que se não existe um Deus, então não existe um modelo de comportamento pré-estabelecido pela divindade pelo qual a gente deveria se basear, de que a gente deveria se comportar de tal ou tal maneira para agradar esse Deus. Isso não existiria para ele. Com isso, a gente estaria sozinho no mundo, tendo que fazer escolhas por conta própria, sem uma referência divina, e isso também significaria que nós somos completamente livres. Então esse é um dos principais questionamentos do Dostoiévski que chamaram muito a atenção do Sartre, que acabou se aprofundando bastante nesse questionamento. E é justamente desse questionamento do Dostoiévski que nasceu aquela famosa frase do Sartre de que estamos condenados a ser livres. Essa seria a conclusão do Sartre sobre esse questionamento do Dostoiévski. Mas essa condenação à liberdade que o Sartre menciona não precisa ser encarada com um pessimismo extremo, como às vezes é encarada. Se a gente não levar esse questionamento para o extremo da selvageria, a gente pode transferir as nossas escolhas baseadas em uma moral religiosa para escolhas baseadas na ética e na responsabilidade, e essa é a proposta então do Sartre.
Com isso, a gente deixaria de lado o peso da moral religiosa, que muitas vezes é carregada de inúmeras restrições, e buscaria então uma liberdade fundamentada na ética e na responsabilidade. Não que a ética seja um campo simplista, não, é um campo extremamente complexo, mas que merece sim uma investigação mais cuidadosa. Até porque se tudo é responsabilidade do ser humano, ter uma abordagem baseada na ética e na responsabilidade seria uma boa solução para a convivência em sociedade. A liberdade de escolha, nesse contexto todo, é algo bastante complicado, porque impõe uma responsabilidade e também impõe consequências dessas nossas escolhas. Isso traz a angústia da decisão e as alegrias ou dores das consequências. E também não haveria uma fuga para essa problemática da responsabilidade, já que a gente estaria exercendo a liberdade mesmo quando a gente não faz absolutamente nada. Isso também seria uma escolha. Então, não fazer nada não seria uma solução para essa angústia de ter que decidir, porque não fazer nada também é decidir e também traz consequências. Então a gente pode dizer que não existe não escolher e não existe ficar isento das responsabilidades das escolhas. Essa é a condenação à liberdade do Sartre. Então também não existiria uma maneira de evitar os riscos das escolhas, porque tudo seriam escolhas. E nesse ponto a gente entende um pouquinho melhor essa questão da condenação à liberdade e também a questão da angústia do Kierkegaard, embora entre esses pensadores existam algumas diferenças, porque, enfim, o Sartre desenvolveu um pensamento ateu e o Kierkegaard desenvolveu um pensamento cristão. E a condenação a ser livre e a angústia estariam presentes em absolutamente tudo, desde as grandes decisões que a gente tem que tomar, até as coisas mais miudinhas do cotidiano, que às vezes a gente nem se dá conta de que está escolhendo. Os resultados das escolhas muitas vezes também são absolutamente imprevisíveis e geram outras necessidades de escolher que também são incomensuráveis. E quando a gente fala disso tudo, a gente também não pode esquecer da questão do outro, que também tem as suas liberdades, as suas vontades, que muitas vezes entram em choque com as nossas vontades e as nossas liberdades, gerando um tremendo mal-estar. E muitas vezes, inclusive, impedem a nossa liberdade também. E não são só as outras pessoas que fazem isso, também as instituições e as condições sociais que muitas vezes vêm carregadas de impedimentos para a gente exercer a nossa liberdade. Isso, por um lado, pode ser bom porque evita um estado perpétuo de violência, mas também é um grande gerador de frustrações quando a gente analisa no sentido mais miúdo e cotidiano da nossa vida, das nossas vontades mais simples, que muitas vezes não se realizam, a gente fica frustrado e vê os nossos sonhos indo por água abaixo. Sobre essa problemática do outro, também tem uma frase bastante conhecida do Sartre, de que o inferno são os outros. Essa frase vem de uma peça de teatro que o Sartre escreveu, chamada Entre Quatro Paredes, em que os personagens, depois da morte, são condenados ao inferno, e nesse inferno a condenação é justamente a convivência com o outro, gerando então um grande mal-estar e esse grande choque de vontades e de expectativas. Já para o Kierkegaard, como vocês podem imaginar, além da relação com as outras pessoas, também existiria a relação com Deus, adicionando mais uma variável nessa equação e com todas as consequências que essa variável poderia trazer. Esse papo todo de liberdade e de relação com os outros me fez lembrar de um episódio dos Simpsons, que acho que se encaixa muito bem aqui nessa questão e também traz um exemplo bastante descontraído pra gente. É o 10º episódio da 20ª temporada, em que em uma ida ao restaurante do Luigi, o Homer tem acesso a um caldeirão de molho de tomate e quem olha naquele molho de tomate pode ver como a vida seria se tivesse feito escolhas diferentes. Então aqui vem a questão das escolhas, da liberdade de escolha, das multiplicidades de possibilidades que a liberdade nos dá. Nesse episódio também é possível perceber a questão da angústia ligada com a liberdade, já que o Homer fica muito angustiado com um tremendo mal-estar por conta das escolhas que ele acha que fez errado e que poderiam ter sido diferentes. Enfim, esse é um episódio muito engraçado e que em alguns pontos traz um paralelo bastante interessante com o que a gente conversou hoje. Então esse foi o vídeo de hoje, um panorama bem breve sobre o existencialismo e a liberdade, com principalmente as ideias do Sartre, um pouquinho de Kierkegaard e também uma pitadinha de Homer Simpson, para dar uma descontraída. E lembrando que o objetivo do vídeo aqui não é trazer certezas e muito menos respostas, muito pelo contrário. O objetivo aqui é conversar, pensar sem preconceitos e conhecer pontos de vista diferentes sobre essa questão da liberdade. Aqui também fica o meu convite para quem ainda não é inscrito no canal a se inscrever para a gente continuar papeando. Então por hoje é isso, muito obrigado a quem assistiu, não se esqueçam de contar o que vocês acham desse papo todo aqui nos comentários. A gente se vê de novo então no próximo vídeo, um abraço e tchau, tchau!